Olá, me chamo Lucas Fernandes, aluno da nona fase do curso de Engenharia Florestal. Apresento o seguinte trabalho, intitulado de Avaliação das Propriedades Tecnológicas de Painéis MDF, Medium Density Fiberboard, submetidos à Câmara de Temperismo Acelerado, sob orientação do professor Dr. Alexandre da Cunha. Bom, os painéis MDF surgiram nos Estados Unidos em meados da década de 60 e são considerados como painéis reconstituídos de madeira, ou seja, a madeira sólida passa por diversos processos até chegar ao nível de fibra. Também são considerados como material compósito, então existe mais de um componente atuando na formação do produto. Nesse caso, são usadas fibras celulósicas, oriundas da madeira, o adesivo, geralmente ureia formaldeído, uma resina sintética, que aliado à temperatura e pressão, forma então a famosa chapa MDF. E o termo Medium Density se refere à densidade nominal desses painéis, que fica entre o intervalo de 500 e 800 kg por metro cúbico. Feita essa caracterização inicial sobre os painéis, passam-se a seus usos. Eles foram concebidos inicialmente para serem utilizados pela indústria moveleira, como uma alternativa ao uso de madeira sólida que se tornava na época e continua se tornando cada vez mais caro. Então, associado à atratividade econômica dos painéis MDF, suas propriedades físicas e mecânicas satisfatórias, eles se espalharam pelo globo de uma forma muito rápida, ganhando uma notoriedade e uma fama muito grande dentro do setor moveleiro. Entretanto, o uso de painéis MDF possui algumas limitações, principalmente quando associados a usos estruturais e a usos em ambientes externos, justamente em função da baixa tolerância desse material à umidade. Dadas essas assertivas, então, quais são os problemas encontrados ao expor MDF a ambientes externos? O MDF ele conserva uma característica comum à madeira sólida, chamada de higroscopicidade, que se traduz basicamente na capacidade de um material absorver e perder água. Entretanto, a absorção de água em painéis MDF causa um efeito chamado inchamento, e o inchamento causa danos seríssimos às propriedades mecânicas desses painéis, normalmente tendo um caráter irreversível. Nesse sentido, os objetivos desse trabalho foram verificar as alterações nas propriedades tecnológicas de painéis MDF quando submetidos à Câmara de Temperismo Acelerado. No que tange à metodologia, foram utilizadas as seguintes normas. A STM G154, que trata da operação de lâmpadas ultravioleta de ensaios de temperismo acelerado, e a NBR 15316 para os ensaios de flexão estática, tração perpendicular e avaliação da variação da densidade. O painel utilizado como base tem uma espessura de 18 mm e os corpos de prova para a flexão estática tinham dimensões de 32 cm de comprimento e 3,5 cm de largura, e os corpos de prova para os ensaios de tração tinham 3,5 por 3,5 cm, adaptados à norma e às dimensões disponíveis na câmara, para atender o número mínimo de repetições estabelecidos no plano experimental. E ao que se refere ao plano experimental propriamente dito, o delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos, variando de 0 a 100 ciclos de exposição à câmara, com 5 repetições destinadas à análise de densidade e ao ensaio de flexão estática, e 15 repetições para o ensaio de tração perpendicular, cujos corpos de prova foram retirados de porções intactas daqueles utilizados no ensaio de flexão estática. O funcionamento da câmara segue então o padrão estabelecido pelo ciclo pré-programado de número 7, conforme a STM G154, onde cada ciclo tem 12 horas, ou seja, ao fim de 10 dias tem-se então 20 ciclos. Dessas 12 horas, 8 são destinadas à exposição à radiação ultravioleta, a uma temperatura de 60 graus Celsius, 15 minutos destinados ao efeito de spray de água, a temperatura ambiente, simulando o efeito de chuva, e 3 horas e 45 minutos de condensação a temperatura de 50 graus Celsius, simulando um ambiente com alta umidade relativa do ar. A câmara tem por objetivo padronizar a ação e o efeito das intempéries. Em ambientes externos não seguem um padrão e são imprevisíveis, o que por consequência dificultaria a análise e a interpretação dos resultados. Os ensaios tecnológicos realizados foram a verificação da densidade imediatamente após os corpos de prova saírem da câmara, posteriormente a realização do ensaio de flexão estática de 3 pontos e por fim a análise do ensaio de tração perpendicular. Quanto à análise dos dados, ao que se refere à estatística do experimento, foi verificado primeiramente a normalidade por Shapiro-Wilks, dado o pequeno tamanho da amostra, e assim que confirmada a normalidade, passou-se então à análise de variâncias e ao teste de médias. Nesse caso foi utilizado Scott-Knott, em função da sua alta rigorosidade, a uma probabilidade de erro de 5%. E quanto aos resultados, a tabela apresenta uma síntese geral do que foi observado e as seguintes variáveis foram analisadas. Como propriedade física, a massa específica, e como propriedades mecânicas, os módulos de elasticidade e ruptura, e a resistência à tração perpendicular. Foram ainda confeccionados gráficos para cada variável para facilitar a explicação e a visualização do comportamento dos corpos de prova com o passar dos ciclos na câmara. Tratando primeiramente da massa específica, que condiciona diretamente o resultado das outras propriedades mecânicas, nota-se que não há diferença significativa entre nenhum dos tratamentos, e a média geral
ficou em torno de 670 kg por metro cúbico. E quanto à tração perpendicular, não há um comportamento nítido dessa propriedade com o passar dos ciclos, e observa-se também que nenhum dos valores encontrados atende o mínimo exigido pela norma de referência, algo em torno de 0,55 megapascais, fato provavelmente associado aos baixos padrões de construção do painel ou à baixa qualidade do material utilizado. E quanto ao modo de elasticidade e modo de ruptura, nota-se que ambas as propriedades têm um comportamento bem semelhante, cuja linha de tendência apresenta um coeficiente angular negativo. Analisando primeiramente o MOR, nota-se que todos os valores atendem o mínimo exigido pela norma, que é algo equivalente a 20 megapascais. E quanto ao modo de elasticidade, apenas os dois primeiros tratamentos, de 0 e 20 ciclos, atendem o mínimo exigido pela norma, e a partir de 40 ciclos se tornam estáveis, porém com uma pequena tendência de decréscimo. Salienta-se que há um pequeno aumento nos valores de ambas as propriedades entre 0 e 20 ciclos, fato possivelmente explicado por uma espécie de tratamento térmico que ocorreu nos 10 primeiros dias de ensaio, quando submetidos a temperaturas entre 50 e 60 graus Celsius. Entretanto, a partir de 40 ciclos, os efeitos da chuva simulada e da umidade acabam contornando essa pequena melhora. Conclui-se, portanto, que até 20 ciclos os painéis atendem o mínimo exigido pela norma, referente ao ensaio de flexão estática, indicando que estes suportam a exposição a condições de intemperismo por um curto período de tempo. Entretanto, a partir de 40 ciclos, as propriedades mecânicas reduzem de maneira significativa, reforçando o conceito de que painéis MDF não revestidos não devem ser utilizados para fins estruturais em ambientes externos. Por fim, meus agradecimentos à FAPESC, ao Governo do Estado de Santa Catarina e ao CNPq, por fomentarem a pesquisa científica e propiciarem recursos para a execução de trabalhos de igual magnitude. Agradecimentos em especial ao meu orientador, professor Dr. Alexandre da Cunha, por todo o apoio prestado durante a realização do trabalho. E encerro assim, portanto, a apresentação referente ao 31º SIC. Muito obrigado.